Shalom, queridos, graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe sua manhã, que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu quero aqui abençoar a sua vida. Quero pedir que as bênçãos venham sobre sua casa, sobre sua família, sobre aqueles que são próximos a ti, e até 1000 gerações venha ser abençoada e próspera em nome de Jesus. Amém? Eu quero glorificar talvez você que esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Deus te abençoe, você não caiu de paraquedas sobre esse lugar. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, por mais que talvez você nem conheça sobre o Espírito Santo. Mas creia que ao ouvir essas mensagens, você irá entender e fazer parte, e já faz parte, dessa família em Cristo Jesus. Amém? E para vocês que estão aqui, muito obrigado. Para vocês que já nos acompanham, muito obrigado pela sua fidelidade e por aquilo que vocês têm feito e compartilhado, edificado vidas e famílias. Continuem compartilhando, curtam, se inscrevam no nosso canal, curtam as nossas páginas de Instagram, de Facebook, que lá vocês vão ficar sempre a par daquilo que a gente irá fazer a respeito da obra de Deus nessa terra. Amém? Quero já pedir perdão por ontem. Tivemos alguns imprevistos e não pudemos fazer o nosso devocional em gravação em áudio. Mas entenda que o seu devocional, como eu sempre falo, é a sua intimidade, você e o seu Pai, o nosso Deus. Então, independente desse áudio, querido, levante pela manhã, retire um pedaço bíblico, comece a ler, meditar, releia e releia, para que você venha pedir a orientação de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Eu quero deixar um tema hoje que diz um alicerce firme. Está na primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz: pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aleluia! Peço depois que você leia hoje dois livros. Um é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, e o outro é o livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, e Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49, e reflita nessa manhã. Peça para que o Espírito Santo traga a revelação da palavra sobre sua vida e que você venha ser abençoado e edificado em nome de Jesus. Amém? Amados, nós não fomos criados para edificar as nossas vidas sozinhos. Eu vou repetir. Nós não fomos criados para edificar nossa vida sozinhos. Amém? Nós fomos concebidos para entregar a nossa vida ao Senhor e convidá-lo a nos tornar tudo o que Ele nos criou para ser em nome dEle. E é possível estabelecer nossa vida sobre uma fundação tão firme, queridos, que independente do que você esteja ocorrendo sobre a sua volta, eu e você não seremos abalados. Você pode dar um amém por isso? Para isso, querido, nossa vida precisa ser edificada sobre a rocha. A rocha sólida, queridos, é Jesus Cristo. A presença dele influencia todos os aspectos de nossas vidas. A rocha sólida também é a palavra do nosso Deus. Jesus, querido, ele é chamado de palavra viva. Isso porque Jesus é a palavra. Jesus e a sua palavra são inseparáveis. Não podemos ter um sem ter o outro. Eu vou repetir. Não podemos ter Jesus e não ter a sua palavra. Ou ter a sua palavra
e não ter Jesus. São inseparáveis. Jesus e a sua palavra são o alicerce firme sobre o qual podemos construir nossas vidas. Amém? Quando aceitamos Jesus, Ele nos dá o seu Espírito Santo para habitar em nós, como um sinal de que pertencemos a Ele. E é o Espírito Santo que nos capacita a viver aquilo com que a palavra nos ensina. E é a maneira de Deus nos transformar e operar profundamente em nossos corações, a fim de que nós sejamos fortalecidos. Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus nos ajudam a permanecer firme, não importa o que esteja acontecendo no mundo ao redor. Um alicerce firme, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que tudo aquilo que é alicerçado em lugares fáceis, quando vir qualquer tipo de tempestade, você irá acabar sendo destruído. Talvez um mestre de obra, uma pessoa que constrói casas, um arquiteto, possa te falar sobre isso. Aqueles que constroem a casa numa areia, qualquer vento, qualquer tempestade, essa casa é levada e dissipada. Mas aqueles que constroem numa rocha, essa casa fica inabalável. E como que é construir uma casa numa rocha, querido? Cavar uma areia, ela é muito mais fácil do que cavar uma rocha. A rocha ela é firme, ela dá trabalho para ser feita a fundação, a furação necessária. E é assim que nós somos diante de Cristo Jesus. Aquelas pessoas que alicerçam a sua vida com palavras que não têm fundamento na palavra de Deus, ou que somente estão fundamentadas na palavra, mas que não reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador, ou que só reconhece Jesus Cristo, mas não tem a palavra. Isso não é um alicerce firme, queridos. A palavra de Deus, ela anda junto com Jesus. Eles são únicos. Nós precisamos entender isso. E quando a sua vida, a sua casa e a sua família está alicerçado na rocha que é Cristo, não importa as dificuldades ou os problemas da vida que irão acontecer sobre você. Não importa que tipo de coisas estão acontecendo sobre o mundo. Nós passamos por pandemia, nós passamos por tempos difíceis, nós passamos talvez por dificuldades financeiras, talvez nós passamos porque só você é cristão, ou homem ou mulher, e seu marido acaba querendo sair da sua casa. Talvez nós perdemos pais, mães, talvez perdemos filhos, talvez filhos se afastaram de nós. Ei, deixa eu te falar algo, querido. Quando você se alicerce na rocha verdadeira, na rocha firme, na rocha viva, que é Jesus Cristo, nada disso te abala, queridos. O que eu estou falando não é que você não possa se entristecer, mas você permanece firme diante da presença de Deus. Pessoas se afastam, usam de desculpa sobre pandemia, sobre qualquer outro tipo, para se afastar do relacionamento com Cristo. Isso não mostra que a casa deles nunca foi edificada na rocha viva que é Cristo Jesus. A casa deles foram fixadas numa areia ou qualquer outro tipo de fundação, onde qualquer tipo de tempestade acaba levando eles embora. E nós precisamos entender que precisamos construir a nossa vida em Cristo Jesus, que é a rocha. E dá trabalho, queridos. É trabalhoso construir algo numa rocha.
e principalmente em Cristo Jesus. Mas o interessante é que Ele irá te ajudar. Você não está sozinho para que venha a ser levantado. Você está com aquele que ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. E Ele deixou essas instruções, a palavra de Deus, que é a palavra viva. Jesus é chamado de palavra viva. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos se alimentar da palavra e construirmos nossa vida em Jesus Cristo. Não importa a circunstância, querido. Jesus Cristo é a nossa rocha. E ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Você pode reconstruir, mas nunca construir aquilo que já foi construído. Reconstrua a sua vida hoje. Talvez você esteja destruído com perdas, com algo que tenha acontecido. Talvez você virou as costas para Jesus por tudo que aconteceu, culpando. E Jesus quer te provar e te mostrar que, na verdade, a sua casa não estava construindo na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo. Volte para Ele. Entregue sua vida e comece a reconstruir em cima dessa rocha, desse alicerce, lendo, vivendo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por trazer a revelação dessa palavra. Senhor, nós te agradecemos e pedimos muito obrigado, porque o Senhor é a nossa rocha inabalável. Mesmo em meio das incertezas e das instabilidades desse mundo, Senhor, o Senhor é a rocha inabalável. Ajuda-nos, Senhor, a depositar toda a nossa confiança em Ti, de modo a ter um alicerce firme em quaisquer circunstâncias que existem sobre nossa vida. Porque se nós construirmos nossa casa nessa rocha inabalável, saberemos que estaremos firmes no alicerce verdadeiro, aquele que já foi posto, que é Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que você tenha um espetacular dia na presença do Altíssimo. Shalom, shalom. Fique na paz.